Você ouve. Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Ele leva uma delegação considerável, né? Com Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, lideranças de partidos, PT, PP, União Brasil. Essa gente vai passear, né? Está passeando, vai ao Japão, vai ao Vietnã. Alguns conhecerão o Japão e o Vietnã, mas essa gente vai passear. O que conta mesmo é a comitiva com mais de uma centena de empresários e também ministros de áreas técnicas, inclusive o Fávaro da Agricultura. Japão e Vietnã são países muito diferentes entre si. Já houve um confronto que é histórico, quando o Japão ocupou também o Vietnã, né? Além da Coreia, da Península Coreana, além da China, ocupou o Vietnã. E o Vietnã, os vietnamitas lutaram contra a ocupação japonesa, contra o colonizador francês, um colonizador oportunista, né? Já que eles chegavam à civilização muito anterior à francesa. E depois derrotou os Estados Unidos na guerra. É um povo muito peculiar, o povo vietnamita. E há, inclusive, ainda ressentimentos históricos na relação entre Vietnã e Japão. O Lula, ele... Hoje à noite, hora de Brasília, já será amanhecer de amanhã, ele tem um encontro com o pessoal da chancelaria japonesa. Terá, na quarta-feira, participação no Fórum Empresarial Brasil-Japão, que é o momento mais importante da visita. Tem reunião com o Shigeru Ishiba, o primeiro-ministro, mas antes de tudo isso, claro, ele tem um encontro nesta terça-feira, ainda à noite de segunda no Brasil, com o imperador Naruhito e a imperatriz Masako. E na quarta-feira ele terá os momentos mais importantes com encontros entre empresários brasileiros e japoneses, entre ministros brasileiros e empresários japoneses, ministros japoneses, e a conversa com o Shigeru Ishiba faz parte de um esforço brasileiro para elevar o nível de relação comercial com o Japão, mas não só compra e venda de mercadorias, compra e venda de produtos, mas também transferência de tecnologia, parcerias na área tecnológica, na área educacional, na área da saúde. Não é um mero acordo comercial. O fato de o Japão ser um grande comprador de carne bovina, é o terceiro maior comprador do mundo, mas compra principalmente da Austrália e dos Estados Unidos, leva o Brasil ao esforço de tentar ganhar parte significativa desse mercado. O Brasil já tem participação nesse mercado, mas quer mais. E as tarifas impostas pelo Trump atingem muito pesadamente Japão e Vietnã, pelo simples fato de que as duas economias hoje estão assentadas, a do Japão há décadas, a do Vietnã nos últimos 20 anos, assentadas essas economias
na exportação. São países exportadores e de produtos industriais. O Vietnã também exporta muito café, arroz. O Vietnã é o segundo maior produtor de café no mundo. Só produz menos que o Brasil. Então, ele é um grande exportador, também de arroz. O arroz é uma cultura predominante no Vietnã. Mas o Vietnã cada vez mais exporta produtos tecnológicos, produtos industriais e também alumínio. Mas esses dois países enfrentam problemas sérios. E agora estão na expectativa, eles não sabem ainda qual será exatamente a relação comercial com os Estados Unidos. Se haverá uma lista de países formando um bloco de exceção, um bloco isento dessas sobretarifas impostas pelo Trump, ou se, a exemplo de China, Canadá, México, Japão e Vietnã, também sofrerão com essas super tarifas impostas pelo Trump. E é algo muito grave para esses dois países, porque, claro, o mercado dos Estados Unidos é o principal mercado para ambos, tanto para o Japão quanto para o Vietnã. Não é a Ásia, não é a África, não é a América do Sul, não é a Europa. O mercado dos Estados Unidos é o principal destino das exportações de Vietnã e Japão. Até porque, no caso do Japão, os Estados Unidos têm uma relação muito peculiar desde o final da Segunda Guerra. Os Estados Unidos ditaram a nova Constituição japonesa no pós-guerra. Os Estados Unidos colocaram o Japão no rol dos países que receberiam ajuda financeira e militar. Isso foi feito porque eles receavam que o Japão passasse por uma revolução, como havia acontecido com o Vietnã, com a Coreia do Norte, ou, inicialmente, parte norte da Coreia, depois há a divisão em duas Coreias, e com a própria China. Então, o Japão ficou sob o guarda-chuva militar dos Estados Unidos, inclusive nuclear, e recebeu muita ajuda financeira, até que há um movimento econômico de transferência de capital para o Japão, para produzir no Japão. E o Japão se industrializa rapidamente, consegue não apenas copiar produtos ocidentais, mas tornar a produção mais barata e torna-se extraordinariamente competitivo no mercado internacional, inclusive com a desvalorização forçada de sua moeda. O iene vale menos que o real, bem menos que o real. Nas últimas décadas, a cotação média do iene tem sido de $1. $1 para 100 ienes. Então, a desvalorização, isso é um dumping, é uma maneira de você favorecer o seu setor exportador em uma economia que está fortemente amparada no setor exportador. O Japão, porém, com a revolução feita por Deng Xiaoping, revolução na área da agricultura, da tecnologia, da indústria e da educação, e com a transformação da economia chinesa, o Japão perdeu grande parte do seu mercado. O Japão chegou a ter a segunda maior economia do mundo, só atrás dos Estados Unidos, foi superado pela China e agora, no ano passado, foi superado pela Alemanha. E não demorará para que Japão e Alemanha
sejam superados pela Índia. E mais um pouco serão superados em PIB pela Indonésia. É uma decadência econômica em países como a Alemanha e Japão. A Alemanha tenta enfrentar isso agora com investimentos gigantescos para o rearmamento do país, rasgará a Constituição do pós-guerra, isso está claro. A Alemanha quer se rearmar em alta escala e o Japão tem planos para fazer o mesmo. O Japão tem o que chamam de força de defesa, é o que a Constituição permite. Mas, principalmente por aqueles mísseis que o Kim Jong-un de vez em quando solta e que passam por sobre o Japão, sem ogivas, obviamente, né? São corpos vazios, não há ogivas ali. Mas o Japão se sente permanentemente ameaçado e quer produzir bomba atômica. No Japão, esse é um assunto muito sensível. Afinal de contas, o país que sofreu 2 bombardeios nucleares é o Japão. No dia 6 de agosto de 45, Hiroshima, no dia 9, Nagasaki. Então, é um tema difícil dentro do Japão. A sociedade tem muitas dúvidas a respeito disso. Mas o governo tenta avançar. E quer não depender ou não ter o país dependente do guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos. É uma ilusão, né? Até porque, ainda que produza armas nucleares, elas não seriam suficientes para uma defesa efetiva, dependendo do tipo de ataque. Seria necessário, sim, continuar contando com o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos. O Brasil tem relações importantes com o Japão, relações comerciais que são significativas, não há a menor dúvida. Afinal de contas, no ano passado, foram 11 bilhões de dólares no comércio bilateral. E o Brasil teve um superávit que não é lá extraordinário, mas teve um superávit de 148 milhões de reais. É muito pouco. E quer incrementar. O comércio é considerável, o superávit é pequeno, é uma relação quase igualitária, mas o Brasil quer ampliar essas relações. Com transferências de tecnologia, com formação de joint ventures na área de pesquisa e de produção de aviões, por exemplo. O Japão tem muita tecnologia. Mas o Japão vê a sua economia em decadência e, em 2023, o Japão entrou tecnicamente em recessão. Só que todas as tentativas anteriores de enfrentar o pequeno crescimento econômico ou período de recessão com estímulo ao consumo e com grandes obras tocadas pelo Estado. Então, vamos construir uma ponte, mas já tem uma ponte ali, vamos fazer outra. Para gerar emprego, para que haja mais renda, mais consumo, mais demanda da indústria local, de construção civil, demanda por trabalhadores. Vamos fazer outra estrada ali, outra rodovia. Mas já há ali uma rodovia, não importa. Façamos outra. Precisamos demandar produtos industriais e mão de obra. Mas há uma cultura de poupança na sociedade japonesa. E ela acaba sendo uma barreira ao crescimento do consumo. Só que em 2024 houve uma grande surpresa. Os estímulos, inclusive com créditos, juros baixíssimos, produziram um crescimento imenso do consumo no Japão. E o Japão saiu da recessão pelo crescimento do consumo.
Afinal de contas, veio a esperança de uma modificação, ainda que lenta, como é normal numa sociedade como a japonesa, uma modificação no comportamento do cidadão médio, para que ele consuma mais. Isso tem a ver também com uma ocidentalização que houve depois do pós-guerra, com uma nova geração, de certa maneira, desiludida, que sempre se declara sem perspectivas. E o consumo, muitas vezes, acaba sendo uma terapia ruim. Resultados frágeis, de pouca duração, mas é um refúgio. O fato é que, pela primeira vez, os esforços do governo japonês produziram um crescimento do consumo. Só que o Japão, ele provavelmente ampliará os negócios com o Brasil. Mas ele ainda não respondeu, por exemplo, se fará um acordo com o Mercosul. O Japão olha com muito cuidado se vale a pena, se não vale a pena, e a sua prioridade continua sendo o mercado dos Estados Unidos. E ele não quer ter amarras que priorizem obrigatoriamente, por força de contrato e de tratado, outros mercados. É um país rico, desenvolvido, porém, que enfrenta já 2 décadas de crescimento baixíssimo, inclusive com períodos de recessão. E um fator que começa a pesar, a diminuição da população. A população japonesa é menor hoje do que era há 5 anos. E a ida de imigrantes também é problemática. O japonês não quer o seu país cheio de imigrantes de diversas origens. E mesmo a ida de descendentes japoneses, ela já foi mais franca, nos anos 80, 90, quando havia uma necessidade brutal de mão de obra. Mas há centenas de milhares de brasileiros vivendo no Japão. A maioria esmagadora, descendentes de japoneses. O Vietnã é uma outra história. O Vietnã fez uma revolução em 45. Ela, na verdade, começa em 43 e termina em 46. Mas em 45 ela está declarada com vitória sobre os japoneses, mas ainda era preciso expulsar os franceses. Isso acontece, há uma guerra, a Guerra da Indochina, que vai até 54. E o Vietnã vence a França. O Vietnã sob a liderança de Ho Chi Minh. Que, aliás, passou pelo Brasil, viveu um tempo no Brasil, Rio de Janeiro, passou por Santos. Ele mesmo teve experiências políticas importantes no Brasil. Ainda não era socialista, ainda não era marxista. Mas Ho Chi Minh conduziu aquele processo, a vitória sobre os franceses. Depois, a parte sul do Vietnã está sob outro governo, um governo reacionário, despótico. E os Estados Unidos entram em defesa, mandando milhares de soldados em defesa desse governo, dessa ditadura no sul do Vietnã. Há a guerra. E quando ela termina, Ho Chi Minh já havia morrido. Ele morre em 69, com 79 anos. E em 72 já está claro que os Estados Unidos perderam a guerra. E em 75 para 76, a unificação completa do Vietnã, um Vietnã socialista, que logo depois, inclusive, teve um embate militar com a China, e que foi fundamental para a derrubada do Pol Pot, no Camboja. Só que, principalmente depois de crises econômicas,
nos anos 90, o Vietnã começa a olhar para o modelo chinês e começa a reproduzi-lo. Então, hoje, a economia vietnamita, ela tem parâmetros conceituais muito parecidos com a economia chinesa. Os conceitos de desenvolvimento, os movimentos para produzir esse desenvolvimento, a atração de capital. É que houve uma crise de corrupção no setor privado imobiliário. Inclusive, houve a decisão recente de apenar com a morte a executiva que comandou esse esquema de corrupção, porque esse esquema foi considerado profundamente danoso para a imagem do Vietnã como local de investimento. E só de ter o nome mencionado nesse esquema, o líder vietnamita renunciou ao cargo, passou a ser investigado e houve a condenação à morte dessa empresária, mas o resultado é que isso abalou o mercado imobiliário. E a principal cidade, que é Saigon, mas hoje é chamada Ho Chi Minh, né? Mas é a velha Saigon, que é no sul do Vietnã. Ho Chi Minh é a cidade mais importante. A capital é Hanoi. Ho Chi Minh é a cidade mais importante, economicamente mais importante. E a maior cidade, maior população, é um grande centro de investimento em tecnologia e indústria. Mas o mercado imobiliário sentiu, há muitos imóveis vazios, os aluguéis caíram muito, inclusive aluguéis comerciais. Então o Vietnã tenta superar essa crise recente e que se tornou política com a renúncia do Vo Van Thuong, que era o presidente do Vietnã, que renunciou em março passado, faz um ano que ele deixou o poder. Mas o Vietnã mostra uma economia muito dinâmica, capaz de se expandir em diversas direções. E o comércio entre Brasil e Vietnã, embora tenha chegado a relação bilateral a 7 bilhões, ele tem muito o que crescer. Ora, são os dois maiores produtores de café do mundo. Então você não vai lá vender café. Mas você pode fazer parcerias para exportação de carne bovina, para importação de arroz, para importação de certas tecnologias muito desenvolvidas hoje no Vietnã. Só que o Vietnã, para evitar sanções dos Estados Unidos, está acenando com a possibilidade de aumentar as importações de produtos dos Estados Unidos. Ou seja, as tarifas do Trump podem ajudar, mas também podem constranger esses países a darem preferência à relação com os Estados Unidos. Esse é o risco. Então o Lula pode voltar, e os empresários que foram, e os ministros, com muito menos resultados do que esperam. Mas é uma oportunidade, esse é o momento. É o momento de Vietnã e Japão, com situações bem diferentes entre si, mas de ambos tomarem decisões de como responderão às supertaxas do Trump e qual o papel do Brasil nesse momento em que os dois países passam por mudanças, meu caro Cristiano Pavel.